Bom dia, estamos aqui nos estúdios da AllTV, ao vivo, de volta com mais uma edição do programa UrbanView, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação aqui no chat e também na produção da Sandra Lanza. Bom dia, Sandra Lanza. Bom dia, como vai, Giba? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente aqui em mais uma edição super especial do UrbanView. Muito bem. Sandra, sustentabilidade é um dos temas mais falados, comentados, ditos, enfim... Na ponta da língua de todo mundo. Muito se fala e às vezes eu tenho medo que pouco se entende desse negócio, viu? Você tem a revista Exame, por exemplo, tem uma edição especial de sustentabilidade até. A gente apresentou aqui no programa, num dos programas das edições anteriores, a gente apresentou a edição especial da Exame de Sustentabilidade com uma matéria muito boa, da qual teve a participação da Urban Systems, né? O pessoal da Exame contatou a Deloitte, que é parceira da Urban Systems, por sua vez, contratou a Urban Systems e juntos Deloitte e Urban Systems fizeram uma radiografia aí que saiu nessa edição especial da Exame, está lá no nosso site, nos Urban Reports, que você pode acessar em www.urbansystems.com.br. Quem não viu, é legal ver essa matéria. E sustentabilidade, que eu coloquei aqui, é um dos temas mais comentados atualmente, vai além de respeitar somente meio ambiente e recursos naturais, né? Empreendimentos sustentáveis ajudam a cidade como um todo a funcionar melhor, colaborando com a qualidade de vida de todos os seus cidadãos. Sustentabilidade é uma coisa que envolve a responsabilidade ambiental, que seria a parte ecológica, a responsabilidade econômica e a responsabilidade social, que é a responsabilidade com as pessoas, com as pessoas que estão interagindo, digamos, com aquele determinado local. A indústria da construção civil começa a prestar atenção nos impactos que a sua atividade podem causar e iniciativas inovadoras já começam a surgir. Aqui no UrbanView mesmo, a gente já trouxe alguns convidados, já fizemos algumas entrevistas e já mostramos muitas dessas ações inovadoras. Mas o mercado está realmente preparado para investir nessas construções sustentáveis? No UrbanView de hoje, a gente quer explorar um pouco mais esse cenário e por isso a gente escolheu como nosso olhar da semana o seguinte tema: construção sustentável, marketing ou realidade? Uau. Queremos saber e discutir aqui se a cadeia produtiva da construção está realmente preparada para já atuar dessa forma, se há interesse real por parte dos investidores, que é quem detém o capital, e também do governo, o que o governo está fazendo para incentivar essa construção sustentável, como são planejados os empreendimentos sustentáveis e como a hotelaria está seguindo essa tendência, principalmente com a proximidade aí dos eventos esportivos, da Copa do Mundo de 2014, das Olimpíadas de 2016, a gente está tendo aí investimentos no setor da hotelaria e a nossa convidada, a nossa entrevistada de hoje, tem uma especialidade muito grande nessa área. Então, para responder a essas perguntas, a gente vai conversar hoje com a Adriana Mallet. Adriana, obrigado pela tua presença, bom dia. Obrigada, bom dia, boa tarde. Aliás, é boa tarde já, tem razão, bom dia, Adriana. Boa tarde, boa noite, né? Qualquer pessoa do planeta. Quem está nos assistindo ao vivo, já é boa tarde, que são 12h10 agora. E quem está nos assistindo sob demanda pode ser realmente, como a Sandra diz aí, pode ser qualquer horário, né? A Adriana, ela é sócia fundadora da Aliar. Ela vai mostrar depois pra gente o que é Aliar. Ela tem uma formação sólida e abrangente para atuação como consultora em sustentabilidade e atualmente desenvolve projetos de empreendimentos de forma a equilibrar os aspectos ambiental, social e econômico, gerando valor aos negócios. E antes de começar a nossa entrevista, eu vou convidar você a participar da nossa enquete da semana no portal da Urban Systems. Vá lá, você que está no computador e nos assistindo, acesse www.urbansystems.com.br e a gente está perguntando ali do lado direito, logo abaixo do nosso Twitter, construção sustentável, marketing ou realidade, o tema do nosso olhar da semana. E você tem a possibilidade de responder com a sua opinião, se é marketing, é mais marketing do que realmente realidade, ou não, realidade, já estamos vivendo uma época de construção sustentável, ou apenas iniciativas isoladas, ou seja, existem realmente construções sustentáveis, mas ainda é uma ação pontual ou outra. Volta lá, mais no final do programa a gente vai consultar aqui ao vivo os resultados e a gente vai comentar com a Adriana aqui como é que ficou a opinião do pessoal. E eu vou começar nosso bate-papo aqui com uma pergunta diferente para a Adriana, porque diferente do que eu estava prevendo no meu roteiro aqui, porque nos bastidores aqui eu descobri o seguinte: a Adriana é médica formada
e ela exerce a profissão. Então eu quero saber da Adriana como é que uma médica formada pela Unicamp de Campinas ou a PUC? Unicamp de Campinas, que exerce sua profissão, foi se tornar uma consultora em construções sustentáveis. Bom, de novo, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. A minha história é um pouco curiosa. Começou, na verdade, no final da minha faculdade. Eu estava naquela fase difícil de realmente definir caminhos e futuro. E fui viajar para fora do país, fazer um curso na área de emergência, tá? Que é a área que eu atuo atualmente. E nessa viagem eu tive contato com um tipo de construção muito interessante, o nome é Earthship. A ideia é que realmente são construções totalmente, são sistemas fechados, as casas são autossuficientes, do ponto de vista energético, água, então tem coleta de chuva e tal. Para você ter uma ideia, essas casas não são nem ligadas à rede de energia elétrica e esgoto. Convencional. É um tipo de construção bem diferente. Eu me apaixonei. Assim, tava no momento de lazer. Quando eu voltei, eu comprei livros, quis saber como era realmente. E voltei a trabalhar, tudo atualmente. E comecei a conversar. Meu pai é engenheiro, comecei a conversar com ele com a ideia de fazer uma casa. Assim, importar essa ideia para o Brasil e mostrar para as pessoas. E do mostrar para as pessoas, a gente começou a pensar, mas uma casa, como a gente vai fazer uma casa que as pessoas possam frequentar? Um restaurante, ou pode ser... A gente queria alguma coisa maior. E aí surgiu a ideia de, por que não, permitir que as pessoas se hospedem em um empreendimento assim. Então, daí eu entrei no mundo da construção verde, então para materializar essa questão da sustentabilidade, que já é uma paixão minha antiga, e o hotel, a ideia do hotel, né, do projeto, veio a partir de uma paixão aí por uma casa sustentável. Quer dizer, você estava passeando na Inglaterra, conheceu esse projeto, essa casa totalmente sustentável, e aí voltou para o Brasil, falou como é que a gente pode disseminar essa ideia, e surgiu a ideia da comunidade. Esse hotel, ele está em projeto, ele já existe, como é que está isso daí? Então, a primeira coisa que aconteceu desse projeto, começou em 2010, foi um concurso da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, que era sobre ideias e projetos em economia verde. E esse concurso me deu a oportunidade de organizar as minhas ideias, assim, porque então era quase uma conversa entre amigos, né? E aí a gente realmente estruturou um projeto que não, assim, você falou a questão da sustentabilidade, pouca gente entende, né? Eu acho que a sustentabilidade realmente precisa ser mostrada na prática. E aí, como é que a gente pensou? Não adianta ser só um hotel verde, precisa ter impacto social positivo no entorno e precisa se sustentar do ponto de vista econômico. Então a gente precisa pensar desde o início, aonde ele vai ser implantado, os custos operacionais, tudo certinho. E aí, o que aconteceu nesse concurso que me deu a oportunidade de organizar essas ideias, e o projeto foi um dos projetos premiados no concurso. Tá? A partir daí, as coisas aconteceram muito rápido. Quando a gente recebeu o prêmio, eu parei e pensei, ok, agora eu sei que eu tenho uma boa ideia, mas como é que eu vou colocar isso em prática? Né? E aí surgiu a ideia de promover um concurso para jovens arquitetos que iriam realmente dar ideias para isso. Por que jovens arquitetos? Porque a gente queria fazer com que esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho pensassem a sustentabilidade na prática. Que interessante, quer dizer, esse concurso que foi o governo do Estado de São Paulo que promoveu? Não, o concurso foi promovido pela LA, em parceria com o Green Building Council Brasil, que é um órgão que certifica a construção sustentável, patrocinado pela Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Tá, então são três, são o Green Building, a Agência de Fomento do Estado de São Paulo e a LA Consultoria. A Consultoria. Então, esses três promoveram esse concurso. A tua ideia, digamos, foi quando você materializou isso como se fosse um projeto, digamos Sim. assim. Você colocou tudo num papel, começo, meio e fim. Você fez, digamos, a grande estruturação do projeto. E aí já passou por um concurso para jovens arquitetos darem forma a esse projeto. Exatamente. Legal. Então, realmente a coisa vai crescendo, vai evoluindo. Exatamente. Essa é a fase que a gente está. Na semana passada, dia 6 de março, né, para quem vai assistir sob demanda, de 2012, a gente divulgou os resultados. O concurso teve mais de 20 equipes inscritas só no estado de São Paulo. Tá? Os projetos vieram com uma qualidade superior realmente que a gente esperava. Foi difícil selecionar, mas na semana passada a gente divulgou os vencedores. E aí realmente a gente conseguiu o que a gente queria, que o projeto tivesse agora uma cara, né? Eu brinco que foram os primeiros que colocaram a minha ideia no papel, né?
porque agora eu consigo imaginar as pessoas andando ali no espaço. E realmente entrou, eu acho que assim, agora o projeto tomou corpo para que ele aconteça até a Copa do Mundo. Quem é que selecionou? Quem que foi a comissão julgadora que selecionou esses projetos? Foram 5 arquitetos, tá? O coordenador da equipe é o Sigberto Zanettini. Tá? Ele já foi entrevistado aqui no Urban View, já foi convidado nosso. Ele tem muita experiência em relação à sustentabilidade na arquitetura, né? Responsável pelo empreendimento do CEMPS, que é o Centro de Estudos Avançados da Petrobras. Ele coordenou, então, as bases do concurso. E a gente procurou fazer um julgamento que fosse abrangente. Então, a gente analisou desde arquitetura hoteleira, quem fez isso foi o Caio Sérgio Calfá, análise de viabilidade técnico-orçamentária do projeto, que foi o Jonas Gladstein. O Marcos Casado, do GBC, analisou a adequação do projeto à certificação LEED, e a Vanessa Gomes, a professora da Unicamp, da arquitetura, analisou aspectos da arquitetura sustentável no projeto, desde o uso da iluminação, ventilação natural, até de tecnologias mais inovadoras aí, que foram incorporadas nos projetos. Mas você citou que você anunciou os vencedores, mas existe sim, a vencedores que dizem, existe um primeiro, segundo e terceiro lugar, é isso? Existe primeiro, segundo e terceiro lugares. É uma menção honrosa, e na verdade os primeiros, a equipe que foi a primeira colocada agora é convidada a desenvolver o projeto executivo do hotel no escritório do Zanettini. Então eles vão ter oportunidade, são arquitetos jovens, de desenvolver o projeto. É como se eles fossem fazer, digamos, um estágio no escritório do Zanettini, uma oportunidade também ímpar para eles, né? Exatamente, essa é a ideia, e assim, ao longo do projeto a gente acabou conhecendo todas as equipes. E isso foi muito interessante para eles, porque estimulou realmente que eles estudassem. Muitos tinham feito algum curso fora do país, de arquitetura sustentável, então estavam realmente com muita sede, né, de ter uma oportunidade. E agora realmente eles vão poder mostrar o trabalho deles em parceria com alguém que tem muita experiência, que é o Zanettini. Né? A vida. E com esse prêmio que você ganhou pelo seu projeto, mais esse concurso que foi feito, que tem a participação aí de arquitetos renomados nessa comissão julgadora, como é que fica, digamos assim, despertou o interesse de investidores? Porque, obviamente, é necessário capital para se bancar um projeto desse, né? Uhum. E como é que fica isso? Já tem aparecido grupos ou enfim, investidores, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que têm manifestado algum tipo de interesse nesse projeto? Sim, o projeto teve uma visibilidade muito grande junto aos meios de comunicação gerais e específicos também da arquitetura. Eu acho que ele já é interessante, é um dos assuntos que acho que é importante falar. A construção sustentável já é interessante para o investidor que vai operar qualquer negócio, porque numa construção sustentável 80% do custo está na operação do edifício e não na construção. Então, para qualquer investidor, e eles sabem fazer conta, né, isso já é interessante. Melhor do que ninguém. Exatamente. Então, assim, o projeto já teve propostas de uma série de... Inclusive, o terreno veio através de um investidor. Existe um terreno? Já existe uma localização para esse hotel? Já existe uma localização. Ela pode ser revelada? Qual cidade? Fica no município de Bragança Paulista. Bragança Paulista. Fica muito próximo a Bragança, na estrada entre Itatiba e Bragança. A bela localização ali, onde tem Dona Carolina, ali aqueles... Exatamente. Então, bem próximo do Quinta da Baronesa. Quinta da Baronesa e tal. E também passou por uma pesquisa, para a gente chegar nesse local, passou por uma pesquisa, por razão que não adianta fazer um empreendimento sustentável, né, sustentabilidade tem o pilar econômico, sem pensar aonde ele vai estar. A gente pensou na questão dos aeroportos, então tem que ter um acesso privilegiado, na verdade, aos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, sem, de preferência, onerar a cidade de São Paulo com mais trânsito, né. Não adianta ser sustentável se não for viável. Exato. É isso? Tem que ser viável de todos os lados, né. E o empreendimento, o projeto Olhar, na verdade, quer ser um modelo de negócio sustentável. A gente quer mostrar que é possível, sim, estruturar um negócio com planejamento, que isso é muito importante em qualquer desenvolvimento de empreendimento sustentável. Então, com planejamento e gerar valor para os investidores, para todos os envolvidos, né? A gente está buscando essa questão da conscientização e da educação desde o início do projeto. Quer dizer, então já existe a área e já existe então um ou mais investidores dispostos a transformar esse projeto em realidade. Uhum. Inclusive, a partir do momento que a gente ganhou o prêmio da agência de fomento, surgiu uma oportunidade que é interessante. Existe uma linha de financiamento do BNDES para hotéis na Copa e em paralelo uma linha de financiamento que se chama linha Economia Verde, da nossa Caixa de Desenvolvimento,
para projetos desse tipo. Então, para projetos que têm embutido já o conceito de sustentabilidade, né? E existe algum time, algum cronograma já estabelecido para esse projeto? Por exemplo, a gente estava falando de Copa do Mundo, enfim, existe alguma possibilidade desse projeto se concretizar, se tornar realidade até a Copa do Mundo de 2014? Ou... Existe, a gente está trabalhando muito por isso, né? A ideia realmente é apresentar agora para fundos de investimento. O projeto foi incorporado e agora ele chega no momento, o auge, né, da incorporação, porque a gente já tem quem opere o hotel, já tem o terreno, já tem um projeto de arquitetura e já tem um conceito. Isso é muito importante em um hotel, né? Qual é o principal gap que vocês estão encontrando? Qual a principal dificuldade para finalização desse projeto? Eu acho que agora é questão de, assim, o formato que esse investimento vai ter. Acho que isso é o mais difícil, porque grupos interessados existem, porque o negócio, a gente realmente tem um estudo de viabilidade econômica, tem tudo isso, é estruturar o modelo de negócio. Acho que isso que é a estruturação do modelo de negócio, amarrar as pontas Exatamente. Da coisa, quem fica como, não sei o que. Você vai ser sócia desse hotel? Eu não pretendo deixar a área social da medicina nunca, mas eu pretendo, estava até conversando nos bastidores também, aprender muito com hotel e aplicar em hospital, né? Porque construção sustentável, a gente não é só hotel, a gente pode construir hospital, a gente pode construir escola, a gente pode construir academia, a nossa casa, a gente pode construir dessa forma qualquer tipo de empreendimento. Esse empreendimento se tornando realidade, como é que você pretende dividir o seu tempo? É uma boa pergunta. Eu acho que, assim, operar o hotel não é para a Adriana. A gente tem a Verte, que é a nossa parceira, que realmente tem o know-how disso há muitos anos. E eu acho que o que eu vou gostar é de visitar sempre e de trabalhar para replicar o projeto. Ele foi desenhado para ser replicado. Então a gente está indo para BH mês que vem apresentar também, para um grupo de investidores. E a ideia é que não exista um aliar, mas existam vários hotéis que vão permitir que cada hóspede entre lá com um olhar, e às vezes um olhar até preconceituoso sobre a construção sustentável, e recicle realmente essa ideia, saia pensando, de repente eu podia colocar uma placa fotovoltaica na minha casa, de repente eu podia usar uma tecnologia... talvez não um projeto como todo, mas partes isoladas dele, né? Isso é interessante, servir como exemplo para outros projetos. Foi essa a ideia. Quando eu pensei na casa que precisava ser visitada, eu queria que fosse, na verdade, uma forma de disseminar o conceito, né? E o hotel cai muito bem, né? Quer dizer, você não quer se tornar uma operadora hoteleira, você quer continuar disseminando o conceito da construção sustentável. Da construção sustentável e da sustentabilidade, né? Eu acho que a medicina, eu brinco que dentro da medicina, sustentabilidade é saúde, né? Assim, um indivíduo, ele só se torna sustentável com saúde. Então, os conceitos, no fundo, se traçam. E essa questão da sustentabilidade, ela realmente ainda precisa ser de uma maior disseminação, né? Porque muitas vezes se fala em sustentabilidade, se fala construção verde, que lembra o quê? Ecologia, né? E sustentabilidade está no tripé ambiental, social e econômico. Não é só, fala-se construção verde e sustentabilidade, mas não é só ambiental, né? Fala-se em construção ecológica. Então são às vezes definições limitantes do conceito de sustentabilidade. Eu costumo bater muito nessa tecla. Existem muitas iniciativas sustentáveis em hotéis. Eu acho importante que elas existam, principalmente nos hotéis que já estão construídos. Tá? E existem os refúgios ecológicos. Então eu quero passar 10 dias na Amazônia, eu quero realmente ir para um ambiente natural. O Aliá não pretende ser um refúgio ecológico. Boa o que você está dizendo, né? Existe uma grande diferença numa construção sustentável e um refúgio ecológico. São dois conceitos totalmente diferentes. O Aliá é um hotel tecnológico, construído, a base da construção é aço, e o aço é um material extremamente ecológico, embora não seja bambu, o aço, porque ele tem um ciclo de vida extremamente longo, ele é reciclável, ele pode ser desmontado, né? Então tem uma série de requisitos que entram que não adianta você pensar a construção foi feita com madeira certificada ou bambu, não é isso que faz a proposta ser sustentável. Para vocês terem uma ideia, o Aliá tem um ramo social, é um projeto de capacitação profissional para construção civil sustentável. Por que isso? Eu acho que tem 3 grandes gargalos para implantar a construção sustentável no Brasil. Primeiro, as tecnologias.
A gente importa muita coisa precisa ser adequada ao clima brasileiro. Segundo, a gente precisa capacitar a mão de obra. Não adianta trazer as tecnologias e não ter quem saiba instalar uma placa fotovoltaica ou fazer a manutenção disso a longo prazo. E terceiro, conscientizar as pessoas, né? Então, fazer com que as pessoas comprem a ideia. A ideia é boa, né? A sustentabilidade, ninguém vai questionar se é boa. Mas você falou uma coisa sensacional, né, Sandra? Muito. A gente fala, a construção sustentável, imagina já madeira certificada, bambu, essa coisa toda, e nem necessariamente não é isso. Fala um pouquinho quais são as principais características desse projeto que você desenvolveu, dessa construção sustentável. Pelo menos as principais, as 5 maiores ou que mais a pessoa vai ver diferente significativas. nesse hotel? O que ela vai sentir? Primeiro que a gente pretende, a gente pode partir do que se considera sustentável para uma certificação. Então, a eficiência energética é muito importante. Você fazer um projeto que se preocupe em reduzir os gastos com iluminação, utilizando iluminação natural. Muita iluminação natural. Utilizar muita ventilação alternativas para não ter coisa de gás ar-condicionado. Ar-condicionado. Alternativas de iluminação como o LED, é uma alternativa fantástica, né? Eu acho que virão muitas ainda, mas o LED hoje é realmente diferenciado. A questão da qualidade ambiental, isso pouca gente entende isso, né? Trabalhar em um ambiente com qualidade ambiental interna, então temperatura adequada, iluminação adequada, isso faz com que os funcionários rendam mais e que os próprios, no caso hóspedes, se sintam melhores. Tá? Ar-condicionado não é saudável, né? Se a gente tem uma alternativa de uma ventilação natural, é muito melhor. Tá? O uso dos materiais, então assim, escolher esses materiais de forma a realmente pensar na origem deles, no momento da desmontagem, pensando que essa construção não é eterna, como é que você vai destinar esses materiais, tá? Acho que é muito importante. E, por fim, pensar na operação do hotel. Então, como é que você vai operar a questão dos resíduos, né? Dá para imaginar que, como qualquer empreendimento desse tipo, a geração de resíduo é grande e como é que você vai tratar esses resíduos? Como é que você vai jogar isso ao redor? E por fim, que eu acho que é muito importante, qual é o impacto que esse empreendimento tem no entorno? Né? Isso, assim, é essencial para qualquer, não importa se está dentro da cidade, se você está no ambiente rural, como a gente vai colocar o hotel, você precisa pensar como os funcionários vão chegar para trabalhar, como os insumos vão chegar, na escolha dos fornecedores, estimular impacto na sociedade, no entorno também, exatamente, né? o impacto no entorno. Então, acho que são 5 bons parâmetros, né? Muito bem, a gente está conversando, entrevistando hoje aqui a Adriana Malé, do projeto Aliar, sobre construção sustentável, e ela está falando aqui do projeto do hotel dela que está tomando forma aí. Essa questão dos fornecedores e da economia, de prestigiar a economia local, é uma coisa muito importante, né, Adriana? Vai desde na hora da construção, né, quer dizer, uma coisa é você importar tijolos da Malásia, né, outra coisa é você usar o tijolo da olaria local, digamos assim, né? E depois, na operação do hotel também, você comprar, digamos, comida, etc e tal. Tudo isso prevê o projeto? Tudo isso está previsto. A gente brinca que não dá para ser sustentável comprando o tijolo mais ecológico da China, né? Porque precisa ver como é tratada a mão de obra, a pegada ecológica, o conceito da pegada ecológica, para trazer esse tijolo de lá aqui, quanto gastou, né? Quanto gás carbônico se consumiu? Poluiu e etc. Então, você emitiu, perdão. A gente pensa muito nisso e eu realmente acho que a maior força do Aliar é a equipe que a gente reuniu, entre arquitetura, engenharia, né, para pensar o projeto. E essa questão de estimular realmente a agricultura local, a região de Itatiba, Bragança e Atibaia é muito rica em produção, inclusive orgânicos. E a gente pretende que o hotel tenha a maior parte dos insumos de origem dessas cooperativas de pequenos, são na verdade pequenos e médios produtores de agricultura orgânica. Vai ser um diferencial do hotel. Então, assim, eu brinco que esses hóspedes vão experimentar um mundo sustentável. Vão ser 2, 3 dias a trabalho ou a lazer, mas eles vão ter a oportunidade de experimentar como seria viver no mundo sustentável. Quem sabe vão sair de lá com uma outra mentalidade, uma outra realidade disso, e levar isso, transportar isso para dentro da sua casa, para os seus amigos. Exatamente. É bem interessante. Exatamente. Uma das coisas interessantes do projeto, que encaixa com isso, é que a gente pensou no corpo principal do hotel e 8 bangalôs. Esses bangalôs, cada um tem uma proposta construtiva diferente. Tá? Por quê?
Primeiro, para agradar a todos os gostos, né? Se eu quero que a pessoa saia e pense em construir a casa dela assim, eu não posso dar uma única alternativa. E segundo, para testar, para estudar. Qual é a melhor alternativa para esse clima, né? Como é que se a gente usar LED ao invés de lâmpada fluorescente, quanto a gente consegue de economia? Em quanto tempo a gente recupera esse investimento, né? Porque existe muita especulação no ramo da construção sustentável. E a gente quer produzir conteúdo confiável. Exatamente sobre isso que eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está o entorno da região com relação aos outros hotéis? Como é que eles estão enxergando esse empreendimento? Eu acho que agora que está virando notícia para os outros hotéis, né? É importante entender o contexto do projeto. A ideia, inclusive, do investidor é ter o projeto do hotel como âncora de um investimento, de um empreendimento residencial. Então, ele pretende fazer com o mesmo conceito, aliás, né? Um condomínio residencial que vai incorporar essas ideias da construção sustentável, dos materiais, tudo que a gente está falando até aqui. E o Dona Carolina, que é um hotel bastante próximo, que é um hotel fazenda, já antigo, acabou de passar também por um retrofit. Eu acho que eles já incorporaram também a importância disso, e eu acredito que dentro do conceito de sustentabilidade a cooperação é mais importante do que a competição. Eu acho que se a gente pensar em destinar os nossos resíduos em parceria e trabalhar de uma forma conjunta, todo mundo vai ganhar. Né? Muito bem, nós estamos entrevistando aqui com a Adriana Malê do Projeto Aliar, e a Sandra me avisa que não está podendo receber a participação dos internautas, né, Sandra? Muito triste, Giba. Estamos com um probleminha aqui. Muito Conta triste pro pessoal hoje, porque a gente, infelizmente, não está tendo participação aqui. A gente está com um probleminha na internet, mas com certeza, quem sabe, até o final do programa a gente resolve. Tá, nós estamos com um problema de acesso à internet. Vamos aguardar, vamos ver se até o final do programa, você que está nos assistindo aí, infelizmente, tenta participar então pelo menos da nossa enquete acessando www.urbansystems.com.br, que aí seria uma forma de você participar com a sua opinião aí. E assim que a Sandra me avisar que voltar ao ar a internet aqui nos estúdios, a gente chama você para participar. No Twitter também, né? Urban_Systems. Mas aqui é o problema que a gente está com a internet. Pois é, mas manda pra gente, depois a gente encaminha as questões. Encaminha para a convidada, né? Adriana, o projeto Aliar é uma criação sua. Sim. Você criou esse projeto. E por que esse nome? De onde vem esse nome? Essa é uma pergunta que bastante gente faz. Aliar significa evolução em hebraico. Em hebraico? Em hebraico. Na época que eu criei o projeto, eu tinha um irmão morando fora do Brasil, ele é jornalista, morava em Israel. E quando uma pessoa vai para Israel, a gente usa a expressão de que ela fez aliar. É uma expressão que quase dizer que voltou para a Terra Prometida e evoluiu até espiritualmente. E eu queria que meu irmão voltasse, então eu brinquei com o nome e falei que ele ia fazer aliar no Brasil, para ele voltar. E foi assim que ganhou o nome. Eu acho que assim, significa muita coisa, porque a gente realmente migrar para a sustentabilidade, eu acho que é evoluir. Né? Eu acho que... E você tem um site do Projeto Aliar? Sim, o site do projeto é www.projetoaliar.com.br. Lembrando que Aliar escreve A-L-I-A-H. H no final. H no final. E lá já tem esse projeto vencedor publicado. Como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais detalhes desse projeto? Lá já tem publicado. Nas mídias sociais também, Facebook e Twitter também tem. Pode procurar Projeto Aliar também, pode curtir. E as fotografias dos projetos vencedores estão todos lá. Na verdade, a gente divulgou os 3 vencedores, tá? E eu acho que tem bastante conteúdo também no site, desde da história do projeto até como participar, fazer contato, porque o Aliar, dentro do conceito da Copa do Mundo, ele quer ser uma vitrine de boas práticas. Então, eu espero que não tenha só um, né? Que tenha muitos projetos semelhantes e que a gente possa cooperar para realmente... Tá, vocês têm o objetivo de se tornar uma referência dentro desse assunto, nesse setor, e servir como uma consultoria para outros projetos? Com certeza. É um dos objetivos que vocês têm? Com certeza. Por isso que eu falei, a gente entrou na questão do hotel pensando em como reciclar o olhar das pessoas.
Mas esse know-how que a gente está ganhando ao longo do processo, eu pretendo que a gente aplique para academia, hospital, spa, e eu acho que é a grande força dos envolvidos, né? Quem está se envolvendo está aprendendo e vai poder depois passar isso. Claro, você vê como benchmark para outros projetos, e outras empresas, e outros hospitais, e outros, né? Todo mundo pode ser sustentável. Dentro desse projeto que você conheceu na Inglaterra, você citou que essas casas sequer eram ligadas à rede de energia e rede de água pública, né? No caso desse hotel, ele chega a esse nível de não ser ligado, não depender, ou não, ele é ligado, só usa eficientemente? O hotel provavelmente vai ser ligado, tá? Vai ter uma economia de energia muito grande, mas vai necessitar. Agora, os bangalôs, né, assim, eu costumo brincar que eu fiz tudo isso para construir um bangalô como um Earthship, né? Porque eu brinco que pelo menos um bangalô eu quero que seja completamente autossuficiente. Nesse bangalô a ideia é que funciona o museu da sustentabilidade, que a gente vai contar a história do projeto desde o início, vai mostrar os projetos sociais que foram desenvolvidos ao longo da construção do hotel e depois da operação. E aí eu espero que pelo menos um bangalô a gente consiga fazer com que ele seja um sistema fechado. Mas uma casa dessa, por exemplo, como é que você faz para que ela não seja, agora voltando a esse projeto original da Inglaterra, para que ela não seja dependente, digamos, de água? A energia até consigo, porque painel solar, fotovoltaica, etc e tal, você consegue armazenar energia suficiente para fazer o funcionamento de uma casa residencial. Agora, a água, né, você tem a descarga, você tem banho, você tem a louça que é lavada, assim, enfim, você tem consumo de água, por mais que você seja econômico no banho, ao lavar louça, etc e tal, você tem um consumo de água relativamente grande. Sim. Como é que uma casa dessa consegue ser autossuficiente só dependendo do que? De chuva? De chuva. Primeiro pensar onde você está construindo, né? O tamanho do seu reservatório depende do regime de chuvas, tá? Então precisa ter muito conhecimento nessa área. Depois, também que você citou, diminuir o consumo energético e de água. E uma coisa que é muito interessante, né? Você falou de banho, de lavar roupa, essa água, na verdade, a gente não usa assim, mas porque na verdade o Brasil não é um bom exemplo de reuso de água nos empreendimentos. Essa água pode ser a mesma. Ela entra no banho, ela é reutilizada para lavar roupa e ela pode ser ainda reutilizada mais uma vez no vaso sanitário. Tem algumas empresas aqui em São Paulo que já utilizam esse tipo de coisa. Que na verdade a água que você lava a mão é a mesma da descarga e é bem interessante. Uma coisa que todo mundo poderia. Não, por favor, a água que você lava a mão vai depois para descarga. Exatamente. Por favor, a mão que você a água que você lavou vai para a descarga. O Shopping Dom Pedro em Campinas também tem esse conceito. Então assim, precisa instalar um sistema que seja eficaz, fazer isso, um sistema de filtros desde a coleta, né? Você precisa geralmente eles usam o próprio telhado da casa como uma grande área de coleta. E se você tem um regime de chuvas que ou seja, chove muito pouco durante um período curto, você precisa de um reservatório que vá te durar muito tempo. No Brasil, a gente, na verdade, é muito à frente, estaria já com muita facilidade, porque chove bastante na maior parte do país e essas chuvas são relativamente bem distribuídas, né? Você tem um período prolongado, então você nem precisa de reservatórios tão grandes. Para um hotel, para um empreendimento na área rural, é mais fácil. Dentro da cidade é muito mais difícil, né? Não é impossível. Você acha que isso não acontece por uma questão cultural? É falta de conhecimento? É falta de incentivo público? Por que as pessoas não têm esses insights para reutilizar água? Ou não têm essas questões sustentáveis bem definidas na cabeça? Eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, cultural, sem dúvida. Tá? Conscientização mesmo, né? Sim. Você viaja para países... Eu tive uma experiência de intercâmbio na Inglaterra, na Austrália e em Israel. Por acaso, a Austrália e Israel são dois países que sofrem muito com a falta d'água. Experimenta tomar um banho de mais de 5 minutos em Israel e ver como o pessoal reage. Já existe a cultura implementada. Então isso já é uma coisa importante. Segundo, eu acho que o custo. E isso vai mudar para o futuro. O custo da água no Brasil é muito baixo. Então, assim, na verdade, a gente não está pagando o valor desse bem, porque a gente não está calculando os custos de ficar sem ele. Né? Então, eu acho que precisa, a partir do momento que, infelizmente, muitos brasileiros ainda precisam dessa via de educação, precisa que o custo já tenha embutido
a questão de e quando faltar, como é que a gente vai fazer para renovar, né? Verdade. Agora vamos sair um pouquinho do nosso universo aqui do Projeto Alher para falar um pouquinho do mercado como um todo, né? O tema, o nosso olhar da semana é justamente construção sustentável, marketing ou realidade, né? Você acredita que essa questão da sustentabilidade dentro do mercado de construção civil, de maneira geral, ainda está se marketeando muito e se realizando pouco, ou não? As coisas caminham de uma maneira mais condizente de realidade e discurso? Eu acho que não só no Brasil, mas no mundo, já existe um conceito que vem acima disso, que é ética, né? Então, a ética cada vez mais é cobrada das empresas. Então, o greenwashing, né, que é praticado, eu acho que, lógico, ainda é muito praticado, mas está assim, se reduzindo. Porque uma empresa que não comprovar em uma auditoria, etc., aquilo que ela quis vender, hoje em dia ela é tirada do mercado. E ela é tirada no mercado até pelos consumidores, porque isso fica pesado, né? É uma questão ética. Mas sem dúvida eu acho que ainda faltam estudos, ainda falta investimento, até no desenvolvimento dessas tecnologias. E lógico, você colocar um selo verde num produto que tem uma único fator que colabora, né, que é ecológico, e vender isso como algo grandioso, não é ético, né? Então, eu acho que existe ainda, mas tende a se reduzir. Até porque o consumidor vai cobrar cada vez mais os resultados. Mas essa confusão que a gente está falando aqui de sustentabilidade, com esses conceitos do ecológico, do refúgio ecológico lá, esse exemplo eu achei fantástico, né? A confusão que eu acho que a grande maioria das pessoas ainda faz muito fortemente essa confusão, né? É sustentável porque é ecológico, no meio do mato, usa água do poço, enfim, essas coisas, né? Você acha que quem está sendo o grande responsável quem são os atores, digamos, que são responsáveis por elucidar isso, são as ONGs, quem que você vê aí que está atuando? Eu acho que os órgãos de certificação são importantes, tá? No Brasil a gente tem 3 órgãos já atuando e eu acho que eles têm a função de informar, né? Então, que são os Green Building? Green Building, o Aqua, né, que é a Fundação Vasolini, e o Green, que é um selo inglês, tá? Que é bem recente no Brasil. Assim como nos orgânicos tem os certificadores de orgânicos também. Exato. Então, como eles estão entrando com essa ideia da certificação, cabe a eles informar o que é e o que não é sustentável, porque eles que fazem o processo de ir lá e colocar o selo, seja no produto, seja num prédio, tá? Então, eu acho que eles, os órgãos certificadores são realmente um dos atores importantes. O governo é muito importante, tá? Porque a partir do momento que você está abrindo uma linha de financiamento, você tem nas mãos a oportunidade de incentivar esse tipo de empreendimento. É isso que nós precisamos fazer, se o governo oferece algum tipo de incentivo que facilite investimento e sustentabilidade no setor. Sim, por exemplo, o projeto que é o Procapa Turismo, que é realmente de financiamento de novos hotéis e de reformas em hotéis, ele dá uma taxa de juros reduzida e um período de pagamento mais amplo para hotéis que mostraram terem no projeto itens de sustentabilidade, né? É uma oportunidade muito importante e eu acho que o governo, ainda de forma tímida, está começando a usar. Você falou em Procopa, né? Então, com a chegada da Copa Olimpíada, os investimentos em hotelaria realmente estão aumentando, né? A gente tem realmente no Brasil uma carência de hotéis, né? A gente conversou com alguns entrevistados, com alguns convidados, que falaram, e a gente está vendo, por exemplo, eu mesmo vi outro dia uma pessoa veio aqui para São Paulo, precisou de última hora dormir de um dia para o outro para São Paulo, não estava previsto. Semana passada, quarta-feira, de quarta para quinta eu não consegui. Então foi um parto conseguir uma vaga em hotel. Então realmente a gente está precisando. Um convidado que veio aqui no Urbanville falou que foi o Rodrigo Prada do portal Copa 2014, falou que em Belo Horizonte só tinha um hotel 5 estrelas. Não sabia disso, uma loucura. Então existe carência, mas está se calculando, está se planejando isso daí, digamos assim, para não ter essa questão se tornar a longo prazo elefantes brancos, sem turistas que os mantenham financeiramente, etc e tal? Sim, aconteceu há mais ou menos um mês atrás um evento
que se chamava Hotelaria 2 anos da Copa, e a ideia justamente era mostrar um estudo que está sendo realizado ao longo desses anos de preparação, e vai até 2015, que se chama Placar da Hotelaria. Tá? É uma iniciativa do Senac, em parceria com a FOB. Tá? A ideia é justamente essa, evitar a superoferta, mostrar para os investidores os caminhos de onde realmente ainda dá para investir. Por exemplo, BH, falou, só tem o Ouro Minas, que é o hotel 5 estrelas. Houve uma política de incentivo à construção de hotéis e teve um crescimento, assim, uma expansão desproporcional. Hoje é uma armadilha construir, entrar como investidor em BH. E o Placar da Hotelaria pretende mostrar isso. É interessante, inclusive, como eles mostraram, né? Tem a ver com a Copa. Estão sendo construídos muitos hotéis em BH? Estão em projeto mais de 30 hotéis e há um risco de haver uma superoferta. Uma superoferta muito grande. Você tem, por exemplo, São Paulo, tem já, se você for pensar só no evento Copa do Mundo, você já tem os leitos suficientes para hospedar esses turistas. Porque a ideia, na verdade, eles mostraram isso, que durante a Copa o turismo de negócios vai reduzir, né? As empresas que podem trocar as datas de evento vão fazer em outro momento, não na Copa. Tá? Então, você já tem esses leitos prontos. Agora, a Copa do Mundo, ao mesmo tempo que ela é uma grande oportunidade de colocar o Brasil na rota do turismo, ela é uma grande armadilha. Tá? Porque se você não planejar, se você simplesmente pensar, vou construir em Cuiabá, vou construir... tem outros exemplos, eu não lembro de cabeça como está o Placar atualmente, eu me lembro de BH e Cuiabá. Essas cidades podem não comportar. Por quê? Elas não vão ser destinos futuramente turísticos como elas vão ser na Copa. Muitas delas não vão nem hospedar os jogos mais importantes da Copa, só a primeira fase. Tem um jogo lá e tchau, né? Exatamente. Você tira na água. Muito curto. Então, assim, precisa tomar cuidado com essa armadilha, e o Caio Sérgio Calfá, que está fazendo estudo de viabilidade, ele sempre baixa isso. A Copa do Mundo é só, na verdade, um item, na verdade, que a gente tem que analisar. Para você pensar num hotel que demora de 8 a 10 anos para recuperar o investimento, é um investimento para realmente ter uma durabilidade aí de 30, 40 anos. Longo tempo de maturação, né? Exatamente. Você tem que ir muito além da Copa, assim, a partir de agora. Na verdade, esses projetos que vão ficar prontos para a Copa começaram a ser planejados há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Né? Então, acho que é um cuidado importantíssimo mesmo, isso que você falou, sem dúvida. E você que está, digamos assim, de olho nesse mercado, está acompanhando esses novos hotéis que estão chegando, estão sendo construídos, você vê esses novos projetos com um olhar maior para a sustentabilidade? Ou vai ser que nem quando eu vou no hotel, que eu fico louco da vida, que eu vejo aquele negocinho em cima, como é que eles falam? Põe aquele negocinho dizendo assim, se você quiser que lave a toalha, deixa no chão, senão você pendura, porque nós somos hotel totalmente sustentáveis. Aí você fala, meu Deus do céu, o cara dizer que é sustentável porque está preocupado com a toalha jogada no chão. Quer dizer, você vê esses novos projetos com um olhar maior para a sustentabilidade? Eu acho assim, o que vai diferenciar o aliado dos outros projetos é que a gente está pensando no empreendimento que vai mostrar a sustentabilidade para as pessoas e, assim, vai ser uma vitrine mesmo. Mas o dinheiro inteligente já se envolveu com a sustentabilidade na área hoteleira. Não porque é todo mundo bonzinho, mas porque economicamente é interessante. Então, você lavar menos toalhas ao longo do ano é financeiramente interessante. E é também bom para o planeta. Né? Construir ou reformar um hotel e inserir aquecimento solar, inserir uma iluminação mais eficiente ou uma ventilação mais eficiente, é interessante do ponto de vista econômico. Então, sem dúvida, não é uma tendência no Brasil, é uma tendência mundial isso. Tá? Você tem, por exemplo, a rede, se eu não me engano, Marriott, eles têm um protótipo já para certificação. Tá? Então, eles já têm princípios para construir todos os próximos hotéis que vão ser certificados e que a ideia é baratear, porque quanto mais experiência você ganha na hora de fazer um projeto, menos você vai gastar para implementar. E hotel é basicamente operação, né? Sim. Acho que o que o Giba também está falando é assim, as pessoas acham que simplesmente só a toalha já vai resolver
problemas da sustentabilidade. Nós fizemos a nossa parte. Acho que o hotel, alguns hotéis, não vamos generalizar, tem essa característica. Tem uma atitude sustentável, mas está longe de ser um projeto sustentável. Né? Um hotel ou qualquer empreendimento para ser sustentável precisa treinar seus funcionários, tratá-los de forma correta, registrar todo mundo. Né? São muitos desafios que o Brasil ainda, a gente está 200 anos atrás de projetos, porque para você realmente colocar um empreendimento de pé, principalmente viabilizar ele com os desafios aí que a gente tem de impostos, tudo isso é muito difícil. Mas para ser sustentável tem que pensar em tudo isso. Não é nem só a toalha, nem só o jeito de cortar grama, nem só o jeito de reutilizar água. Né? Precisa pensar no todo. Né? É um conjunto completo de atitudes, de princípios, de forma de agir. Exatamente. E aí, um grande benefício nosso é que a gente nasceu assim. Na verdade, a gente veio a partir de um conceito, né? Desde a fase embrionária o projeto tem isso. Então, por exemplo, hoje o Aliá ele tem vários parceiros e cada vez mais empresas se aproximando, porque a gente quer que o hotel seja um espaço, uma área de exposição permanente. Então, a sua empresa tem uma solução sustentável, a gente pode oferecer esse espaço. E isso torna um projeto interessante para um investidor, que a gente vai baratear custo. É que nem você disse, o interessante é que mais do que ser um hotel sustentável, ele é um monstruário de sustentabilidade. Ou seja, a ideia é que eu, hóspede, esteja andando ali dentro e tope, né, com a coisa. Isso aqui... Isso é viável, isso eu posso fazer na minha casa. É exatamente isso. Foi até engraçado, porque eu trabalho no hospital e eu fiz um projeto pro hospital mesmo, de inserção de sustentabilidade no hospital. O que aconteceu foi exatamente isso. As pessoas que sabiam que eu estava envolvida com isso vinham me perguntar: mas Adriana, como é que você... como é que eu não sei, eu quero fazer na minha casa, mas não sei como faz. E aí veio a ideia, quer dizer, a gente vai mostrar que dá para fazer e como fazer. Né? Maravilha. Então, Adriana, nosso programa está chegando no final aqui. Eu vou aqui rapidamente acessar. Ela sempre faz. Esse é o famoso da Sandra. Não é sempre não, Gil. Eu vou aproveitar que eu tô com o meu modem aqui, apesar de não ter internet aqui no estúdio, mas eu tô com o meu modem e eu vou acessar aqui o resultado na nossa enquete para ver o que. E ó. Puxa a vida aqui, ó. O negócio é o seguinte: 37,5% acham que a construção sustentável é marketing. Apenas 12,5% acham que é realidade. Agora, a grande maioria, que é 50%, acham que são apenas iniciativas isoladas. Ou seja, o pessoal está achando aí, 50%, metade dos votantes aí, acham que a construção sustentável ainda são ações pontuais, a construção sustentável verdadeira, digamos assim, são ações pontuais, ações isoladas, né? E em segundo lugar, marketing, e em terceiro, realidade. Você concorda com isso? Eu já tinha visto a enquete antes e imaginei que esse ia ser o resultado. Você imaginou que fosse assim? Acho que a mensagem para deixar é assim: nenhuma grande mudança acontece de um dia para o outro. Elas acontecem a partir de iniciativas isoladas. Né? Se você pegar na história, foi assim. Você não implantou nada da noite para o dia que realmente... Isso é paradigma. E para mudar um paradigma, apoiem as iniciativas isoladas. Né? Fiquem de olho. E é assim, né? O ser humano, no fundo ele ele vai evoluindo, né? Então, a cada nova geração também que vai assumindo, os empresários da construção civil, da incorporação, de fabricantes, de insumos para a construção civil, cada nova geração que vai assumindo, essa preocupação, né? Não sei se nem é a palavra, essa preocupação com a questão da sustentabilidade vai se tornando cada vez mais natural, né? Ele vai se reciclando, né, pra gente ser sustentável. Cada vez mais. A gente colocou o símbolo do projeto Aliá, é um olhar com o símbolo da reciclagem dentro. É exatamente isso, a gente precisa reciclar olhares. As pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, muitas já vieram com isso, porque já nasceram no momento que já existia essa sensibilidade. Enquanto os mais maduros, né, não tinham isso. Você conversar com os nossos pais, avós, não existia essa preocupação. Então a gente é responsável por realmente reciclar o olhar desse pessoal. Muito bem, nosso programa está chegando ao fim, lamentavelmente, né? Eu agradeço muito a presença aqui da nossa entrevistada de hoje, Adriana Malê.
Helena, muitíssimo obrigado pela tua presença. Ó, recomendo você então acesse o site www.projetoaliah.com.br, projetoaliah.com.br, para conhecer mais essa iniciativa maravilhosa. Helena, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns mesmo. Obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo, prazer conhecê-los e parabéns pelo programa. Parabéns para você também, que você sirva de exemplo para muitos outros projetos aí, toda essa história. Parabéns. Sandra? E obrigada para você que esteve com a gente, infelizmente, hoje sem chat, mas semana que vem com mais um super Urbanview para você. Não é isso, Giba? Isso aí, na semana que vem estaremos de volta aqui com mais uma edição ao vivo do Urbanview. Meio-dia estaremos aqui, aguardamos a participação de vocês. Até lá.